Fala galera, beleza? Vamos chegando nessa reunião exclusiva, realmente para quem faz parte do grupo VIP aqui no WhatsApp. Vamos chegando. Beleza, galera. Bom, o seguinte dessa reunião, como eu falei para vocês, é para apresentar, né, o novo programa Profissão Projetista Mecânico, né? A ideia aqui é falar para você qual a oportunidade para se tornar um profissional em projetos, né? Sendo mais específico, um projetista mecânico, né? A jornada que esse profissional tem que fazer para se tornar um profissional requisitado, né? Eu posso chamar de profissional sem estrelas. Mas antes de eu mostrar toda essa jornada, falar as oportunidades, falar quais são os problemas que os iniciantes têm, né? E podem até sair na frente de profissionais que têm experiência, eu quero falar para você, deixa eu trocar aqui, ó. Para quem é esse programa, né? Profissão projetista mecânico. É que o tablet caiu aqui, galera. Seguinte, a ideia, o programa, o programa Profissão Projetista Mecânico, ele é um programa que ele é voltado, né, para estudantes, iniciantes altamente motivados, tá bom? Que sejam motivados e que desejam aplicar conhecimento teórico ao longo que vem aprendendo ao longo da sua jornada em um contexto real de trabalho. Ou seja, aprender a converter um conhecimento teórico em trabalho e ser monetizado por isso, tá? Esse programa, ele veio, deixa eu até explicar qual o motivo, né? Eu venho recebendo muitas mensagens privadas falando, ah, Cauê, você não vai falar mais sobre formação, né? Há um bom tempo, a gente começou com formação, a gente viu a necessidade de migrar para ajudar os profissionais, as empresas, né? Não adianta a gente formar um profissional e não ajudar ele a dar próximos passos no contexto de business. Então, justamente, a gente focou mais em ajudar esse pessoal que já tem um conhecimento em explorar novas oportunidades de negócio, mas a pedido de muitos, eu resolvi voltar essa parte de profissional, né? Tipo, de formação profissional. Então, para quem é, né? Vamos lá. Então, em geral, para iniciantes, certo? Altamente motivados. A parte também de quem busca, ó, quem busca expandir a sua rede de contato, tá? Rede de contatos profissionais. Para quem busca também receber, ó, orientações, tá? Orientações profissionais, orientações de próximos passos, né? Qual caminho seguir, qual jornada eu vou, onde tem as melhores oportunidades. E também aqui o quarto é quem quer, tá bom? E quem deseja, assim como eu, ter a oportunidade de aprender com profissionais experientes. Ó, então, se você se enquadra em um ou mais, tá bom? Ou tenha interesse realmente em tornar um projetista mecânico, essa conversa aqui é contigo, beleza? Então, bora lá. Mas deixa eu apresentar aqui para vocês o que a gente vai falar aqui, né? Hoje eu vou mostrar para vocês. Então, cadê? Mudar aqui a cor. Eu vou falar sobre, primeiro, sobre as oportunidades. Vamos falar sobre, vamos aqui, sobre os desafios que se encontra e a solução, um caminho, né? Um caminho para essa jornada. Então, esse aqui vai ser esse encontro, beleza? Então, vamos lá. Essa apresentação acaba já fazendo parte, né, do nosso programa, já vai fazer uma visão geral do processo. E eu vou trazer aqui para vocês. Então, antes de falar sobre todo esse caminho, eu preciso trazer para vocês qual que é a grande,
oportunidade, tá? Eu quero que você entenda por que se tornar um projetista mecânico hoje é uma grande oportunidade de mercado. Primeiramente, eu quero que você entenda que, ó, cadê? Deixa eu fazer aqui, ó. Falta mão de obra qualificada. Falta mão de obra qualificada no mercado, tá bom? Falta mão de obra qualificada tanto na indústria quanto em outros segmentos. Como eu tenho essa divisão de ajudar negócios a explorarem novas oportunidades de negócios, eu atuo em outras áreas além da indústria. Mas a indústria, para quem não sabe, os meus bastidores, vocês que estão aqui, acredito que todos vocês já sabem, já conhecem. Eu venho da indústria, né? Venho de uma área da indústria que é a parte da metal mecânica, um segmento bem específico da indústria, que a gente também chama de indústria de transformação. E dentro da indústria de transformação existe um segmento de atuação chamado projetos mecânicos, que é justamente o profissional o projetista mecânico, né? Então falta mão de obra qualificada. Tá, gente, eu vou falar para vocês, está desesperado a falta de mão de obra qualificada. Não só na indústria, com projetistas, mas nos outros segmentos eu também vejo. Nos outros segmentos, eu ajudo esses empresários a criarem um método, né, baseado na rotina dia deles, e ajudo eles a oferecerem esses para pessoas que têm interesse em aprender aquela atividade em específico. A gente tem um programa também, a gente vai falar, mas esse aqui hoje é para falar para o pessoal que está iniciando. Agora é uma conversa para os iniciantes. A gente tem conversa para iniciantes, temos conversas para quem já é um profissional e quer dar próximos passos, e temos conversas para quem é uma empresa e quer dar próximos passos, e com o próximo nível. Beleza? Então, hoje a conversa com iniciantes, pouca oportunidade. Não falta mão de obra qualificada. O fato de faltar mão de obra qualificada tem dois, aqui, tem dois caminhos que estão muito claros. Então, está faltando, profissional. Opa, aí que profissional, falta profissional e falta empresas qualificadas. Vocês têm dois, vocês podem ir por dois caminhos. Você pode tornar um profissional e entrar em uma empresa, ou você pode aprender uma atividade profissional e criar um negócio. Vou colocar aqui, ó. Eu gosto do segundo, tá? Empresas e aprender a criar um negócio. Legal, e justamente a gente mostra toda essa rotina. E a ideia é mostrar para vocês. Bom, então a ideia é que, por estar faltando mão de obra, né, eu comecei a perceber que muitas empresas não estavam conseguindo acompanhar as demandas de mercado. E eu fui investigar, né? Poxa, eu tenho acesso a esses bastidores, e aí eu cheguei e falei, poxa, meu, por que será que esse pessoal não está conseguindo, né? Tipo, aumentar o faturamento, ou está perdendo os clientes para concorrentes com menos experiência e que entregam um serviço com qualidade bem inferior, mas está perdendo, né? Mudou o contexto, né? Então, o que eu percebi é bom sim, mesmo que você vai se dar um projetista, é bom você entender, porque depois a gente fala de negócios, tá? Então você tem que entender o que pode acontecer, já trazendo uma outra visão à frente, entender como business. Muitas empresas não conseguem acompanhar, por exemplo, a evolução constante que está acontecendo, tá? Então a gente está falando de uma evolução, constante. E justamente veio aí que surgiu, vou até mudar aqui a cor, o conceito, 2000 contra 23. Ou seja, o 2000 contra, aquilo contra, no ano de 2000, tá? Onde deu um boom, uma mudança de era, veio aqui, 2000 para frente, veio a era digital, após digital, e agora chegou a da inteligência artificial. E para trás, agora vou trazer para vocês aqui as duas principais, tá bom? Tem outras, mas essas duas principais. A era rural
e depois vem a industrial. Então, o que acontece? Eu entendo que, vou até aqui, ó, há 2000 anos, as atividades sempre foram feitas dessa forma. Então, o projetista mecânico, né, o que a gente gosta de chamar hoje em dia de raiz, ele veio antes da era 2000. Então, ele tem um formato de aprendizado que é totalmente diferente de quem veio do 2000 para frente. Deixa eu voltar, outra cor. Ou seja, a gente está falando aqui de um gráfico, ó, se a gente fosse analisar isso em termos de um gráfico, é um gráfico assim, ó. Vou colocar aqui um gráfico. 2000 contra 23. São 2000 anos contra. É óbvio que é uma produção menor, mas dá para você entender o contexto. Então, o que acontece, ó, são 2000 anos de aprendizados. Então, sempre foi daquele jeito. Não, mas sempre foi assim, contra 23 anos. E isso veio de novo, ó, aqui, ó, no contra, ano 2000 para frente. A gente está em 2023, certo? Então, o que acontece? Eu entendo que muitos profissionais, principalmente pessoas que já estão atuando no mercado, elas usam as bases de 2000 anos atrás, aprendizado de 2000. Só que agora o que acontece? Vem um novo momento. E o que eu encontro de profissionais com certo desafio, patinando, né, com adaptação para esse novo contexto de mercado, 99% dos profissionais estão patinando. E isso me assusta, porque hoje eu tenho clientes que estão buscando profissionais, não conseguem. O processo seletivo, né, dentro dessa oportunidade, o que acaba acontecendo? Ó, existe a situação que as empresas, por estar em uma evolução constante, elas têm que acabar priorizando. Ó. Aí elas têm que opa, elas têm que acabar priorizando, tá? E aí ela tem que priorizar. Ou ela prioriza trabalhar, ou ela prioriza crescer. O que acontece? Deixa eu até mudar aqui, ó. Ficar equivalente à cor. Vai fazer mais sentido para o que eu acabei de riscar. Ó, existe aqueles, ó, que vêm por trabalhar e existe aqueles que preferem crescer. Ah, aquele grupo que ainda, né, de empresários, profissionais que ainda buscam somente o aprendizado para trabalhar, para pagar as contas e não se preocupa em crescer, eu entendo que muitos estão limitados pelos aprendizados aqui, ó, antes de 2000, ou seja, 2000 depois de Cristo. Nem vou falar de 2000 antes de Cristo, vou criar um vídeo só para falar sobre isso, só sobre essas mudanças de era, mas não é agora. E aí o que acontece? Existe uma nova geração de profissionais, de gestores, de presidentes, diretores, que têm um contexto diferente, porque estão se adaptando ao mercado. E a verdade é que apenas 1% consegue pensar no crescimento. 99% ainda está nas atividades de trabalho. E aqui o que acontece? O grupo que está em 99% está patinando, perdendo a oportunidade para esse 1%, que muitas vezes não tem o mesmo tempo de experiência, mas entendeu que existe uma rotina que ele consegue trabalhar e ainda crescer o negócio, porque ele entendeu que existe um modelo de negócio. E aí a ideia de um modelo de negócio, um escritório de projetos enxuto, é onde eu vou falar numa outra oportunidade, mas não hoje. A ideia é o seguinte, olha, essa é a grande oportunidade, tá? Então, a ideia aqui é você entender que é isso que está faltando. Faltando mão de obra qualificada, profissional e emprego. E, em termos de profissional, existe o projetista mecânico, que eu gosto de chamar de 5 estrelas, tá? E o projetista mecânico de 5 estrelas, ele domina, primeiramente, conhecimento técnico, conhecimento prático. Ele tem um autoconhecimento, ele seja ele conhece as hard skills, que são as competências, as habilidades técnicas, e as soft skills, que são as competências comportamentais. Hoje em dia, inteligência emocional é um critério obrigatório para qualquer área. É 100% das atividades profissionais que existem no mundo hoje existirão
elas precisam entender que existe inteligência emocional. Tem a inteligência artificial, mas tem e a inteligência IE, inteligência emocional. Mas não é a conversa para hoje, tá bom? Mas é bom que vocês entendam. Então, essa é a grande oportunidade. E o quinto pilar, né, da Todas as Estrelas, é a parte comercial. Porque hoje em dia mudou o contexto. Hoje o profissional ele tem que saber, além de fazer conhecimento, além de ter um conhecimento técnico, conhecimento prático, o autoconhecimento, ele tem que aprender a explorar oportunidades, ou seja, novas fontes de lucro, novas fontes de monetização, e tem que entender a parte comercial, que é saber se promover, criar ofertas, saber precificar, está relacionado a empreender, o projetista empreendedor. E isso está relacionado muito a modelos de negócio, tá? Então, é isso que tem que estar presente aí com vocês. Bora lá. Um outro momento eu quero trazer para vocês o que eu tenho encontrado de obstáculos. Aqui são cinco obstáculos, né? Cinco obstáculos que iniciantes na área de projeto ou em outras áreas, eles encontram. E essa na área de projeto mecânico é gritante, como é claro que isso acontece, tá? Então, por exemplo, o primeiro obstáculo é a falta de experiência prática. O segundo obstáculo é a incerteza do que? Sobre o caminho seguido. Sobre o caminho. Qual caminho eu vou seguir? O terceiro é a dificuldade de encontrar, dificuldade de encontrar oportunidades de quê? De trabalho. Muitos iniciantes estão com dificuldade, né, de encontrar oportunidade de trabalho. E aí eu vou explicar os porquê, os principais motivos, tá? Um quarto é a concorrência acirrada. Aumento da concorrência. Mudou o contexto, então a concorrência aumentou. E o quinto obstáculo é a falta de orientação. Eu estou falando uma orientação que você pode confiar, né? Vamos lá, não vou entrar, mas tipo, a verdade é o seguinte, tá bom? Esses aqui são cinco obstáculos e a verdade é que as empresas, né, os contratantes, as empresas que contratam, elas estão buscando, né, ou profissionais ou empresas para resolver o seu problema. E essas empresas que contratam esses profissionais das empresas, eles costumam valorizar candidatos com vivência prática. Então, ó, dentro dos obstáculos, as empresas, ó, empresas contratantes, elas estão buscando profissionais ou empresas, certo? Que resolvam um problema. E dentro desse resolver problemas, elas buscam, né, geralmente, não vou falar sempre não, mas geralmente, tá? Profissionais que têm uma vivência prática. Ou seja, já conhece aquela rotina, não se assusta, não tem que ensinar do zero. Ou seja, não precisa investir tempo ensinando como era feito 2000 anos atrás, até o ano 2000. Não tem empresas. Mas o modelo, né, tanto que foi criando essas universidades online, porque é um formato que as empresas elas colocaram como estratégias para acelerar o aprendizado dos profissionais, já que colocar ensino no individual 1 a 1 leva muito tempo. Agora, com o digital, o acesso à informação ficou mais simples.
mais fácil. O desafio é você filtrar, que é onde vem a parte da orientação, certo? E é o que acontece. Então, as empresas contratantes, elas vêm e todo mundo já percebeu que muitos iniciantes, mesmo com conhecimentos teóricos, veio lá de faculdade, veio de curso de formação, né, eles encontram dificuldades em encontrar uma oportunidade de trabalho, dificuldade de encontrar, por exemplo, emprego. Ainda mais se for pelos critérios CLT. Cara, os critérios que nem muitas vezes engenheiro da NASA conseguiria. Tá? Então, isso devidamente o responsável principal, né, que esses iniciantes acabam tendo esse desafio, essa dificuldade, está relacionado à falta de experiência prévia, tá? Então, esse é uma coisa que eu quero trazer para vocês, que é que vocês estejam presentes. E sabendo disso, né, é uma coisa que é premeditado, que geralmente a falta de oportunidade de um iniciante em se desenvolver de forma prática, né, acaba limitando ele de ter uma progressão profissional, né, e a falta também de acesso a projetos reais, situações reais, acaba colocando iniciantes em situação de nem conseguir colocar o conhecimento teórico na prática, para ele perceber que aquele conhecimento teórico não é suficiente, mas nem para ele entender que isso acontece, tá? E principalmente acaba limitando eles de aprender experiências valiosas. O fato é que a maioria dos empregadores, eu vou reforçar aqui, né? A maioria dos empregadores, eles buscam, tá bom? Candidatos que já possuam vivência na área, vivência naquele contexto de atuação, tá? E isso acaba dificultando, né, a entrada de novos profissionais, novos talentos. E também limita a chance de aspirantes terem um crescimento profissional. Eu entendo, mas tem que aproveitar as brechas, e tem brechas, tá bom? Então, por exemplo, justamente a gente entendeu que dentro dessas 5 oportunidades de obstáculos existem caminhos que podem acelerar, tá? Porque eu levei muito tempo para entender isso. Poderia. E olha que eu tive acesso à orientação muito, eu ia falar uma palavra, top. Então, justamente pensando nisso, a gente desenvolveu, né, o programa projetista, profissão projetista mecânico, tá? A fim de oferecer um programa abrangente para ajudar iniciantes a superar essas 5 barreiras que limitam o início de um profissional. Tá? Então, é um programa com uma abordagem prática e imersiva, tá? Que permite que um membro, né, desse programa ele consiga aplicar esses conhecimentos adquiridos em situações de trabalho reais. Então, por exemplo, uma dos diferenciais competitivos nosso é que a nossa empresa ela tem parcerias estratégicas com escritórios, com ferramentarias, com indústrias renomadas, todos esses segmentos da indústria renomados. E ajuda esses profissionais, de uma certa forma, porque o acesso que a gente tem a essas empresas acaba abrindo portas para oferecer estágios, né, remunerados a ponto de ter a chance de trabalhar em projetos reais, em situações reais, e sendo orientado por profissionais experientes. Né? Então, justamente o projetista profissão projetista mecânico, ele vê como um estágio, ok? É um filtro, é um estágio que está filtrando um pessoal. E aí, por exemplo, vamos falar, Cauê, como é que eu vou, vamos lá, falta de experiência prática. Bom, então, primeiramente, você entender que a experiência prática, uma das formas que a gente contorna a experiência prática é levando nossos membros a acesso a bastidores de projetos reais. Eu estou falando de projetos de dispositivos mecânicos, é o segmento que eu recomendo vocês, tá? Vamos falar aqui, ó, incerteza sobre o caminho a seguir. Bom, primeiramente, para falar sobre o caminho a seguir, a gente está falando de orientação profissional, ou seja, iniciantes que buscam mais segurança de como implementar. Poxa, talvez, será que eu uso esse material ou esse? Será que eu faço essa usinagem? Não é essa. Tá? Então, uma orientação profissional.
E mais importante, ainda tem também acesso a um guia para escolher o segmento de atuação. Porque dentro de projetos mecânicos existem inúmeros segmentos de atuação de projetos. Dispositivos, máquinas, curas, tampo, repuxo. Nossa, tem um monte. Eu recomendo os dispositivos mecânicos. Dentro desse guia eu explico por que eu tenho visto na internet, procura, tá bom? De projetos anteriores, que é o projeto projetista mecânico. Aí o que acontece? O terceiro, dificuldade de encontrar oportunidades de trabalho. Como é que a gente ajuda a superar, né, esse obstáculo de dificuldade de encontrar? Primeiramente, servindo como uma ponte profissional, uma ponte de indicação para escritórios, ferramentarias, indústrias, tá bom? Indústrias metalúrgicas que precisam de um time, né, de um corpo de projetistas, né, de profissionais na área de projeto, seja para arrumar desenho, para desenvolver o projeto, para acompanhar. Então, a gente serve como uma ponte, beleza? Vamos lá. Concorrência acirrada. Bom, concorrência acirrada, a gente ajuda esses membros a, primeiramente, aprender a desenvolver a rotina, a atividade que empresas contratam. Não parte teórica, estou falando de coisas que realmente as empresas estão contratando. Bom, então, nada de teoria, é puramente para hands-on, mão na massa. Tá? E o quinto, que é a falta de orientação, aí vem o momento de orientação. E aí são nossos programas de mentoria. Cara, esse programa de mentoria é o creme de la creme. Presta atenção, hein? Presta atenção. Mentoria não é curso. Eu vejo, infelizmente, pessoas sem uma competência para orientar produtos criando digital, eles estão vendendo mentoria e entregando cursos. Isso não é coisa totalmente diferente. Mentoria é um momento de orientação. Curso é uma ferramenta que pode agregar a mentoria. Por exemplo, a gente faz parte do nosso escopo de projeto, desse projeto, que é o Profissão Projetista Mecânico. Bom, aí, bora lá. Então, o que acontece? Poxa, Cauê, por que, então, né, você pode estar se perguntando, por que eu deveria fazer isso aqui? Eu vou fazer alguns dos benefícios, né? Primeiramente, você entender o que é esse programa, né? Ele é o programa Profissão Projetista Mecânico, ele é um programa, uma abordagem prática, né? Um hands-on, ou seja, mão na massa. Literalmente você prender uma situação e colocar ela de forma imersiva, ou seja, colocar ela em prática de forma imediata, sob intenção, tá bom? Que permite que você coloque em prática tudo que você aprendeu em prática, tá? E aí, tudo que foi aprendido, você coloca em situações de reais, de bastidores, né, da indústria de projeto. O que mais? Por que mais não deveria, por exemplo, fazer o profissão projetista mecânico? Primeiro, você vai ter acesso a bastidores, ou seja, situações reais, situações de projeto, tá bom? Você vai ter acesso à oportunidade de dominar estratégias para aplicar em qualquer ferramenta que, porventura, você vier a aprender a desenvolver um projeto, porque uma coisa é você aprender uma ferramenta, outra coisa é desenvolver um projeto. São duas coisas totalmente diferentes. E, infelizmente, eu vejo muitos profissionais, geralmente profissionais entusiastas, que querem vender conhecimento, querem monetizar no digital, e eles vendem um curso falando que é isso que vai te dar uma projetiva. E muitas das vezes eles ensinam a mexer em software. Então é triste, mas é o mercado. Então eu tenho que trazer esses conhecimentos aqui para vocês tomarem cuidado. O que acontece? Terceiro, a nossa empresa, né, nosso projeto, ele está comprometido em proporcionar aos membros, desse programa uma experiência, tá? Uma experiência valiosa, uma, uma experiência de estágio. Eu já falei para vocês, né? Aqui é um filtro, um estágio que complementará, bom, seu aprendizado e os preparar para oportunidades de trabalho futura. Lembra que a gente vai criar as pontes? Então, durante o programa, né, esse formato de estágio, você terá a chance de trabalhar em situações de projetos reais. Como é que funciona a rotina de um escritório de projeto, de uma indústria, de uma ferramentaria que precisa desenvolver projetos?
Então, a gente vai trazer a base para você aplicar em qualquer uma delas. E óbvio que cada uma delas tem uma rotina específica que é alinhada ao processo. Tem parte de... Ai, padrões, né? Tem empresas que têm os padrões, as normas, né? As normativas, diretrizes, acho que é a palavra melhor correta. A melhor palavra é diretrizes. Mas você se ajusta a diretriz porque você sabe o que você tem que entregar. Eu vejo muitos iniciantes que aprenderam mexendo no software, mas quando são expostos a uma situação de projeto, o que eu tenho que fazer? Está perguntando. E as empresas hoje não têm mais tempo para ficar esse um a um que eu tive a oportunidade. E esse é um contexto que está acontecendo. Né? Lembra? 2000 contra 23. E se você também se deseja se destacar, então realmente a profissão projetista mecânica é para você. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que esse programa, tá bom? O profissão, aqui ó, profissão projetista mecânico, tá bom? Ele é um programa que vai ter, que ó, vamos colocar, são 60 dias de mentoria, fechou? 60 dias de mentoria. Dentro desses 60 dias de mentoria, nós teremos 8 reuniões, tá bom? 8 reuniões para feedback e orientação. A gente vai falar tanto de orientação. Ixi, orientação. E aí a gente está falando de orientação tanto como carreira, como atividade profissional. Por quê? Dentro do programa, a gente vai ter também ó, um curso de base, tá bom? Um curso de base, que a ideia é te ajudar a você transformar ideias, a parte teórica, em projetos, em trabalho. Bom, então, por exemplo, dentro desse curso de base, a gente vai falar, por exemplo, como identificar o tipo de projeto. Então, a gente vai falar sobre fundamentos para desenvolver projetos mecânicos. A gente vai falar sobre dispositivos, né? Que é essa linha que a gente vai basear. Poxa, Cauê, qual é o tipo? Vai ser um dispositivo de montagem, vai ser um dispositivo de solda, vai ser um dispositivo de conferir. Beleza? A gente vai falar então sobre como desenhar, por exemplo, uma peça, como desenhar um conjunto, por exemplo, um conjunto soldado, como desenhar uma folha de montagem, como desenhar uma folha de corte. Então, eu vou mostrar, dentro desse curso de base, vai ter todo o passo a passo para você conseguir fazer isso. Dentro desse curso de base também vamos ter como modelar uma peça, como modelar um conjunto, como modelar, por exemplo, uma unidade, ou seja, uma unidade é uma estrutura onde ela tem peças e conjuntos que interagem, que ela tem uma função, ela foi feita para ter um resultado. A peça, de forma individual, ela tem uma função, mas a unidade é a função coletiva de todas as peças. Por que cada uma das peças estão compostas aqui, elas funcionam? Aí a gente vai falar da parte de unidade. Vamos falar de como detalhar, por exemplo, uma peça, como detalhar um conjunto, né, um conjunto soldado, como detalhar uma lista de fabricação, como detalhar, como preencher uma etiqueta, né, de fabricação ou de documentação, como detalhar, por exemplo, uma folha de corte, vai ser corte A, corte massagem, corte a laser, qual vai ser os cortes que vai ser feito, né? E como dentro do curso também vai ter esse módulo que é como checar projetos. Então, você vai ter todo esse escopo dentro desse curso de base. A gente vai ter também uma base de usinagem, certo? Que vai trazer o porquê isso é importante. Em geral, esse curso de base. Como bônus, tá? Como bônus. Então, como bônus, vocês terão. Aqui, ó, olha quanta coisa, hein? Vamos falar de bônus.
Vamos falar de bônus. Vou até mudar de cor aqui, ó. Vamos colocar azul. Bônus. Então, a gente vai ter um material, certo? De um e-book, praticamente, vai ser, né? Sobre projetista empreendedor. Ó, empreendedor. Tá bom? A gente vai ter como bônus também fundamentos em fabricação industrial. Fundamentos, fabricação industrial. E também vamos ter, dentro desse bônus, você vai receber os fundamentos, vamos abreviar, a parte de seleção de material. A gente tem programas específicos só para falar sobre fabricação, sobre seleção, mas você vai ter os fundamentos. Bom, isso vai ser importante. E o que acontece? Esse é o momento que você tem para pegar todo esse conhecimento, reunir e começar a vender, oferecer como serviço até como serviço. E a ideia é o seguinte: todo esse programa, então vai ter uma oportunidade agora. A ideia é para você garantir sua vaga no nosso programa de estágio, assim pode-se dizer, e dar um salto na sua carreira profissional. Então, para você garantir, por exemplo, a sua vaga nesse programa de estágio exclusivo, nós fornecemos uma oferta especial agora, tá bom? Investimento para participar desse programa é de 12 vezes de R$ 199,70 no cartão de crédito. Mas é o seguinte, como é uma oferta especial, eu falei para o meu time, bom, 50 off. Ou seja, vai ser 12 vezes de 99,70. O que acontece? Então, além de concluir esse programa, né, de estágio, você receberá um certificado, né, que comprovará a sua capacidade de prática e execução e aumentará a sua chance de conseguir trabalhos. E também a parte de indicação. Então, ó, não deixe a experiência limite sua chance de trabalhar com projetos. Tem um link aqui embaixo para falar com a minha equipe, para já entrar dentro do programa. Vai lá, clica lá e eu te vejo dentro desse programa para cuidar de você. Eu fui.